E aí pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é Matheus Medeiros, seu professor de História, e eu vou explicar um pouquinho do que aconteceu aí, quem é esse sujeito Alexander Dugin, né? Porque no dia 20, sábado, né, ocorreu um atentado em que a filha dele foi vitimada, Daria Dugina, né? E aí, professor, por que é importante, tão relevante ou tão complicado esse atentado? Vamos falar um pouquinho sobre quem é esse sujeito aí, né? Alexander Dugin, ele aparece na política lá na Rússia no final dos anos 80, começo dos 90. Se você já viu as aulas aqui que a gente fala sobre o fim da União Soviética, você sabe que a União Soviética está acabando naquele momento, né? E ele vem com um discurso anticomunista em primeiro momento, né? Anti-americanismo também, ultranacionalista, tentando reviver conceitos, dizendo-se conservador. É bom que se diga aí dizendo conservador, porque a gente pode olhar ele com um viés totalmente contrário ao que prega qualquer tipo de conservadorismo. O Alexander, ele surge então ali no final dos anos 80, e ele vem com esse discurso de resgatar a tradição russa. E ele, com escritos e com formação de movimentos, né, vai crescer, vai se tornar uma fonte, uma voz relevante dentro da Rússia. Tanto que este atentado com a filha dele é tão importante porque ele é dito como um dos cérebros da ideia do Putin invadir a Ucrânia. Por quê, professor? Porque segundo este cara, Alexander Dugin, só a Rússia como um império seria capaz de enfrentar o americanismo, né? E que segundo Alexander Dugin, esse camarada aí, né, que teve a filha vitimada nesse atentado, aliás, um atentado que o carro era para ser ele usando, provavelmente um atentado para ele, né? Esse cara acreditava que os Estados Unidos estavam querendo sufocar a União Soviética, sufocar a Rússia, né? E ele tinha umas ideias muito diferentes, vamos dizer assim, né? Exóticas do ponto de vista político. Ele lançou um livro chamado A Quarta Teoria Política, em que envolvia ali pensamentos marxistas, pensamentos fascistas e pensamentos social-democratas, né? E bem tradicionais. Segundo ele, tudo aquilo que vinha de fora era uma corrupção da ideia principal dos russos, dos heróis russos, né? Ele ajuda a fundar um partido, né? O Partido Nacional Bolchevique, né? Que eu vou deixar para vocês, vai aparecer nas imagens, vocês estão vendo aí, né? Que eles trazem com eles umas bandeiras e umas coisas bem parecidas com o nazismo. Inclusive acabam sendo conhecidas como o Nazibol. Os Nazibol. Por quê? Uma coisa mais nazista junto com o bolchevique, né? Que esse nacionalismo bolchevique que ele estava pregando era a tentativa dele lá embrionária lá atrás de tentar expandir essa ideia de que a Rússia precisava se organizar de forma imperial, né? Em 2012, por exemplo, ele chegou a declarar que a Ucrânia não deveria existir, né? E mais tarde que todo o ucraniano, vejam só como é que a frase é dúbia, ele disse que a Ucrânia deveria morrer, ucranianos deveriam acabar, né? Por quê? Porque na verdade queria matar todo mundo? Ficou dúbio. Mas a verdade é que ele sempre disse que a Ucrânia não deveria existir como um país que é, né? Depois, em determinado momento, ele entra com uma ideia que não é nova e eu vou explicar para vocês, né? Que é a Eurásia. O que ele prega nessa Eurásia? Vocês vão ver nas bandeiras da Eurásia aí. Aí a bandeira da Eurásia é nada mais uma bandeira negra com seta para todos os lados, né? Setas douradas para todos do lado. Do centro, setas saindo do centro para todos os lados. Por quê? Porque ele acreditava que não servia uma Rússia pequena, ela tinha que ser grande, ela tinha que se expandir. E quem havia dito isso na Segunda Guerra foi o Reich de Hitler, né? Um dos pensamentos era esse, o espaço vital. Precisava crescer, aquilo do jeito que estava não dava. Então tinha coisa que pertencia àquele império e não poderia ficar longe, deslocado desse império. E essa é a ideia do Alexander Dugin, né? Inclusive, o Alexander Dugin tem seguidores no Brasil, uns seguidores bem pequenos, um grupo bem pequeno, mas existe esse tipo de seguidor aqui, né?
Então, em 2007, o primeiro grupo que ele fundou lá, né, os Nazibols, né, ele foi proibido, né, foi lançado na clandestinidade, porque estavam aprontando, né, você pode ver pelas fotos o tipo da galera que se manifestava e como se manifestava. A verdade é que, mesmo depois da invasão do Putin contra a Ucrânia, vejam vocês, né, há questionadores. De fato, ele era mesmo a mente por trás do Putin. Por quê? Porque o Alexander Dugin acabou criticando o Putin, dizendo que ele estava sendo muito fraco, né? Que ele estava sendo um pouco incisivo contra a Ucrânia. Vejam vocês, segundo Alexander Dugin, então a coisa tinha que ser um pouco mais severa, um pouco mais brutal, um pouco mais forte a ação da Rússia ali, que ele estava sendo fraquinho demais, né? Este é o Alexander Dugin, um camarada que ele podemos dizer sim, uma voz extremamente relevante do nacionalismo russo, né? E que teve sua filha vitimada agora. Por enquanto, o que está se ventilando é que, claro, teria sido partidários ucranianos contrário à ideia do Alexander e tentando riscá-lo do mapa, né? E acabou acertando a filha, né? Existe também a possibilidade de ser russos contrários à ideia de que ele sempre fomentou, que acabou gerando essa guerra, que tentaram contra a vida dele, e até, vejam só vocês, queima de arquivo. É lógico que um indivíduo desse sabe muita coisa, mas são as teorias que por enquanto nos chegam. A gente vai tentar identificar o que é. Agora vejam só vocês, analisando esse fato, gente, que pode ser menor num cenário mundial para nós, mas é um movimento dentro desse grande xadrez aí, desses conflitos aí, né? A partir de agora, quais serão as reações? O Putin vai tomar uma reação? Alexander Dugin vai falar alguma coisa? Haverá algum tipo de postura de ambos os lados? O ultradireitismo russo vai se sentir ferido e vai começar também uma onda de atentados? A gente nunca sabe o que pode acontecer. Alexander Dugin é um camarada muito controverso, mas que tem uma voz forte. Tanto que alguns, como já disse, dizem que ele pode até ser a mente por trás do Putin, né? Não sabemos isso, não sabemos até que ponto isso é verdade ou não é, só que todo dia tem um fato histórico acontecendo. Espero que você tenha gostado, pesquise mais você aí, se inscreva nesse canal, compartilhe com os outros, e essa é a história do tal do Alexander Dugin. Espero que você tenha gostado, abraço, até a próxima.